totalmente à vontade. Você quer colocar um pouquinho para lá, para cá? Isso aqui você vai usar aqui? Eu acho que não, eu fico olhando aqui, ó, fica mais fácil. Se você quiser que acenda a luz aqui atrás, você não precisa, né? Eu acho que não, senão fica ruim para enxergar. Boa noite a todos. Que a paz do amigo e mestre Jesus se faça presente em nossos corações esta noite. Eu já coloquei, eu não saio andando para trás, piso. Então eu coloquei já o tema que a gente vai trazer, eu já vou explicar para ele. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, visitando a casa, como o senhor falou, já é a segunda vez, mas não era por culpa minha, porque a gente é sorteado, né, Carlos? E por acaso eu nunca não tinha vindo aqui, mas eu vim agora mês retrasado, né, e de repente já me colocaram, falei, foi assim a Antonina também, Antonina, eu nunca ia, de repente quando me colocaram, fiquei figura marcada lá, figurinha carimbada em Antonina. Né? Então a gente está aqui também, né, e é uma alegria sempre estar com vocês. A gente colocou o tema aberto para vocês darem uma olhada. E se o mundo fosse uma aldeia com somente 100 pessoas? Esse tema me surgiu com uma reportagem da revista Super Interessante, onde os cientistas fizeram exatamente esse questionamento. Então daí a gente começa a pensar, né? O mundo, milhões de pessoas no mundo, né? Mais de 200 países, e a gente não tem como dimensionar como que nós estamos no mundo. Então os cientistas pensaram nisso e reduziram, fizeram uma pesquisa e reduziram, como se nós fôssemos somente 100 pessoas aqui na Terra. E é bem interessante, e eu convido vocês para que a gente reflita um pouco enquanto eu vou passando o resultado dessa pesquisa, porque vocês já vão entender por quê. Então, e se o mundo fosse uma aldeia com somente 100 pessoas? Nós teríamos, na parte do sexo, 48 homens e 52 mulheres. Então a gente vê que está meio a meio, né? Esse papo de que tem mais mulher do que homem, tem mais homem que mulher, é muito mais que é especulativo do que científico. Cientificamente a gente vê que é meio a meio. A idade, nós temos 70% de adultos e 30% de crianças. Nós temos a educação, 99 não formados e 1 formado. Então vejam que a educação ainda está engatinhando. Orientação sexual, 10 homossexuais e 90 heterossexuais. Cor da pele, 30 brancos, 70 outras. Então, diversas, né? Então, temos essa miscigenação realmente em toda parte. Instrução, 86 sabem ler e 14 não sabem ler. Então, vejam que já é um dado alarmante, né? 14% da população mundial não sabe ler. Então, vejam que a gente tem realmente que ir buscar isso, né? Daí a divisão, né? Se a gente fosse dividir por países, né? Ou por continentes, então seriam 12 europeus, 61 asiáticos, 13 africanos, 13 americanos do sul, né? Americanos do norte e do sul, e 1 oceânico. Então vejam que está bem dividido e a gente tem mais gente na Ásia, né? A gente pensa que tem mais gente na África, não, tem mais gente na Ásia, com 61. Né? E computador, vejam, 93 não tem e 7 tem, então só 7% das pessoas têm computador. Então a gente que já tem algum já é privilegiado, né? Que já temos esse acesso à internet, a gente já tem o privilégio. Então vamos se posicionando aí nisso. Né? Eletricidade, 76 tem luz e 24 não tem. Vocês imaginam a gente vivendo sem luz? Né? Então a gente já está bem melhor do que 24% da população mundial. Né? O que mais que a gente pulou aqui? Acho que não. Nesse quadro a gente passou todos, né? Então vejam que como dá para refletir, né? E a pesquisa vai mais a fundo. Então a gente tem liberdade e riqueza. 52 livres para pensar, 48 sem liberdade de pensamento. Então vejam esse dado, né? Então nós estamos com quase 50% da população mundial não tem liberdade de pensamento. E nós reclamamos, às vezes, né, que estamos aqui no Brasil, mas nós podemos botar a boca no trombone aqui. Agora há pouco tempo, hoje ele chegou em Curitiba, né, aquele rapaz que gritou na sinagoga lá, foi preso. Né, então, não tem liberdade de pensamento 50% quase da população mundial. Haveria 2 nascimentos e 1 morte por ano. Então vejam que esse item aqui
Ele traz muito para dentro do Espiritismo, né, que a gente estuda, que os Espíritos estão nos falando que são chegados os tempos, né, dessa revolução toda. E a maioria de nós, ou muitos de nós, está tendo a última chance de encarnar aqui na Terra. Então, essa corrida para encarnação está demonstrada aqui, ó, 2 por 1. Então está vindo muito espírito para cá, para tentar acompanhar a Terra nessa evolução, né, nessa transformação, porque a Terra não para. Nós é que estamos engatinhando aqui, mas a Terra está evoluindo. E daí nós temos que decidir se a gente vai junto ou não. Então nós temos tendo essa chance agora. 20 pessoas viveriam com medo de morrer por minas terrestres, bombardeios, sequestro ou estupro. Vejam que 80 pessoas não têm esses medos todos. É claro que não tem, porque aqui a gente está colocando, os cientistas colocaram, né, como uma posição daquelas pessoas que realmente têm medo, que não saem de casa, né, o síndrome de pânico, depressão. Né, então, mas 80% tem, é claro, os seus medos, igual todos nós temos, que é saudável, né, mas não tem esse medo que acaba paralisando a pessoa. Esse item é bem interessante. 6 pessoas seriam donas de 59% da riqueza do mundo. 6 das 100. Todas dos Estados Unidos. Então vejam aí a riqueza concentrada, né? 20 dividiriam 2% da riqueza. E os outros 74, ou melhor, e 74 compartilhariam-se 39%. Então a riqueza realmente não está distribuída igualitariamente. A gente sabe que não é para estar mesmo. Porque nós não somos espíritos iguais. De repente não, isso seria um ideal utópico do socialismo, né, de a gente tentar ter todo mundo igual. Que a gente pode dar aqui R$1 para cada um aqui dentro dessa plateia, e amanhã um vai ter 2, outro vai ter 1,50, né, e vai ter aquele que não vai ter nada. Né, porque nós estamos cada um na sua evolução. Né, e assim é o correto. Tá? O que é errado é, claro, eu de repente pegar R$1 de todos vocês e falar: agora vocês não têm nada e eu tenho tudo. Esse está errado. É o meu supérfluo. O necessário de vocês e o meu supérfluo. Esse está errado. 83 pessoas teriam acesso à água potável, 17 não. Vejam só. Então tem 17% da população mundial que não tem água potável. Nós ficamos agora em Paranaguá aí por 20 dias sem água. Ficamos quase loucos. Né? Claro, enquanto tem restaurante, eu imagino como é que é. Então, você tem que, como é que é, pegando água de piscina, jogando dentro da caixa d'água, né, com cabelo duro, de cloro, né? Beleza. Né? Para quem tem a piscina. E para quem não tem. Então vejam que 17 não tem, ou melhor, 17, né, não tem água potável. 17%, vejam sempre isso. Fome, ar e energia. 15 pessoas estariam acima do peso. Eu já me encaixei nas 15 aqui. 30 teriam boa alimentação. Né? 20 subnutridos, 1 morrendo de fome. E 50 não teriam uma fonte constante de comida, eventualmente ou sempre com fome. 50% da população mundial, eventualmente ou sempre com fome. Então vejam, e esses dias ainda passou na televisão que bastaria que as nações, que o mundo se reunisse, né, e soltasse 1% do PIB mundial, que é o produto interno bruto, é tudo aquilo que o mundo produz, 1% bastaria para acabar com a fome no mundo. Mas mesmo assim, a gente não sabe então, o que a gente tem demais, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Uma pessoa teria HIV e 99 não. A gente pensa, de repente, não, a AIDS está infiltrada, né? Mas vamos dizer, foi um freio, e que de repente a medicina já está conseguindo controlar. 20 consumiriam 80% de toda a energia gerada. Então 20% da população mundial consome 80% da energia. E é, obviamente, ao contrário, né? 80% da população mundial fica com 20% da energia. Então está bem mal distribuída também a energia, né? Eu botou errado. Aí. 68 respirariam ar puro e 32 ar poluído. Vejam que a gente já está com uma boa parte da população mundial respirando ar poluído. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ir a São Paulo, agora há pouco tempo atrás, em dias que está meio um calor meio
brabo assim, parece que está andando dentro de um aquário. É um negócio ruim de respirar e tudo. Então a gente tem essa beleza que é o nosso litoral, que aqui a gente tem esse nosso ventinho que está sempre limpando o ar aqui, né? A gente não sabe o que é aquilo lá, né? Como parece. E isso São Paulo tem que estar dando um exemplo, né? Cidade do México, tem lugares no mundo aí que para respirar não é fácil, estão saindo de máscara já. Mas a culpa é nossa, né? Não vamos esquecer disso. E é claro que a gente deu essa introdução toda em cima da revista super interessante, né? Dados de cientista, não são dados meus, né? Só que eu entendo como correto, porque tem bem lógica, né? E para que a gente entre no nosso tema propriamente dito, né? Que está lá na questão 573 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então a gente se colocou, com base nessa reportagem, a gente se colocou como, eu acredito que a maioria de nós aqui, né, se for fazer uma enquete, a gente vai falar: não, eu não estou tão mal, né, eu estou na parte sempre que está um pouquinho melhor nessa reportagem, né, nessa estatística. E qual seria a nossa missão? Então os espíritos respondem para Kardec: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então olha aí, a gente tem a função, a nossa missão de instruir aqueles que aqui estão, em lhes auxiliar no progresso. Então não adianta somente eu progredir sozinho, não vai adiantar de nada, né? Em melhorar as instituições, não adianta só eu reclamar, eu tenho que fazer a minha parte, por meio de diretos e materiais. Eu também tenho que botar a mão no bolso também. Aquilo que me sobra eu devo, é meu dever. Vamos ver, ele continua. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Então não pensemos nós: não, mas você está falando de missão, então missionários. E missionários que a gente lembra, eu já vou passar alguns aqui, mas são aqueles que vieram aqui e revolucionaram o mundo. Mas não, os Espíritos falam que as missões são mais ou menos gerais e importantes. Então todas as missões são importantes. A nossa missão é importante. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então ninguém pode se eximir: não, eu não vim nesse mundo porque o Carlos é mais inteligente, então eu não vim aqui para fazer nada, o Carlos vem fazer a minha parte. Não, eu tenho a minha parcela. Eu devo ir buscar essa parcela. Vai ser cobrada essa parcela de mim quando eu chegar logo lá. Então vamos atentar para isso. Essa questão, é claro que ela é maior. Eu só peguei os pontos maiores, né, os pontos mais para a gente comentar. Está lá na questão 573. E o Carlos estava lendo o livro aqui, né? Todos nós podemos ter essa curiosidade até para isso. Vamos lá no livro e vamos ler a 573, né? Como diz aquele rapaz de Campo Largo, que eu esqueci o nome, qual é o nome dele? O Telmo, né? Então, você não achou a 573, pega lá no livro da 1 até 1019, vai ter a 573 no meio, e a gente aproveita e lê o livro dos Espíritos inteiro. Não vai perder, não. Tá? Então, vamos aproveitar isso. Missionários e missões. Então, daí vamos dissecar um pouquinho isso. Missionário é aquele que faz algo em favor do bem comum. Então não estamos falando aqui que é um bem comum enorme, é um bem comum. Eu posso fazer alguma coisa bem pequena aqui para vocês, e vai ser o bem comum, não vai? Então, podemos ser missionários assim. Agora, as missões, elas podem ser definidas a partir de cuidadoso planejamento na espiritualidade, envolvendo espíritos que reencarnam para impulsionar o progresso humano. Daí a gente já está falando de espíritos que vêm para auxiliar a humanidade. Então, que tem uma missão maior. Tá? Então, existem sim espíritos missionários com uma missão bem maior, de repente, que a nossa, mas não, sem diminuir a nossa missão. Vamos fazer parte também disso. E a gente conhece vários, né? E vamos dar uma olhada neles. Missionários reconhecidos. Na religião, nós temos Buda, Moisés, Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá. Então, nós temos todos esses missionários. Para a gente não colocar, né, os espíritos, aí tem Chico Xavier, né, temos ainda vivo aí Edivaldo, Raul, né, então todos esses com certeza vieram para dar um puxão na humanidade, ou um empurrão, como queiram, né,
Madre Teresa de Calcutá, né, que tem uma história maravilhosa, né? Tem, sempre comento, acho que eu dei uma palestra aqui, acho que aqui eu não fiz essa palestra, fiz lá em Matinhos, né, dona Sibila, da história de Madre Teresa de Calcutá. Então, bem interessante quando ela acorda para essa missão, porque todos nós somos chamados a todo momento para as missões nossas. Mas muitas vezes nós apagamos deixamos quietinho, não, calma aí, consciência, pare de gritar aí, que eu vou continuar minha vidinha aqui. Mas a nossa consciência está sempre apitando. E Madre Teresa de Calcutá, ela já fazia parte, né, como freira, e foi para um retiro, para algum trabalho fora do convento. E passando pela rua, e tudo, ela viu aquelas pessoas, né, com a lepra, né, que era muito forte lá na Índia, na época, e pensou, né, mas pô, eu estou dentro lá do convento, né, tendo de tudo, com comida, tudo certinho, e essas pessoas aqui morrendo à rua, e eu não faço nada. O que eu estou fazendo? Então, quando ela retornou para o convento, ela viu aquela cruz com Jesus crucificado, e embaixo aquele dizer, né, tenho sede. E ela se questionou, e eu? Que dei a ele? 2000 anos atrás, ele falou que tinha sede e recebeu uma esponja vinagrosa. E eu? Que dei a ele? A partir daí, ela criou a maior obra humanitária do mundo. Então vejam só que o despertar de uma missão. Todos nós temos isso, só que muitas vezes nós abafamos. Não que seja uma missão do tamanho de Irmã Dulce, ou de Madre Teresa de Calcutá, desculpa, mas com certeza uma missão valiosa e que a gente vai ser cobrado do lado de lá quando chegar. Na ciência, nós temos Einstein, Galileu, Newton, Lavoisier, todos esses que revolucionaram realmente, né? Nas artes, Mozart, Leonardo da Vinci, Bach, Beethoven. Na filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu vejo como Deus é bondoso e manda sempre, né, esses espíritos para nos impulsionar. Sabin, Pasteur, na medicina, Hipócrates. Então foram espíritos realmente que se prepararam para vir com uma missão, que viveram essa missão, que se dedicaram a isso, pela humanidade. Não foram espíritos egocêntricos que de repente guardaram para isso, não, eles dividiram com a humanidade tudo isso. Mas e as missões gerais que os espíritos falam para Kardec? Aí nós podemos esmiuçar, né? Nós temos, na profissão, a gente poderia usar dois exemplos muito interessantes: um médico, um missionário da saúde, então, que tem toda essa gama de poder auxiliar as pessoas, o professor, missionário da educação, que nos dá o norte a seguir, que nos dá o conhecimento, que nos traça, que nos acende as luzes da curiosidade para que a gente busque mais. E daí, se a gente começar a falar, a gente vai falar aqui porque todas as profissões são importantes. Paternidade, o exemplo. Então, os Espíritos nos falam que bastaria uma geração para que o mundo mudasse. Uma geração. Para isso, só uma coisa: que os pais cumprissem o dever da paternidade. Qual é esse dever? O exemplo. Nada mais que isso. Não são palavras, nada, é o exemplo. Só que nós estamos tão ligados no mundo aí fora, que muitas vezes os filhos são relegados, são deixados porque o mundo precisa, porque eu preciso ter uma casa na praia, porque eu preciso ter 2 casas na cidade. E daí eu acabo deixando a família lá, quando eu percebo, a família já... E esse exemplo eu já deixei de dar, eu dei o exemplo errado. Esse que é o pior. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos, de repente, perdendo essa missão por culpa nossa mesmo. E muitas vezes a gente tem certos insights e que a gente deixa passar. Tem uma historinha da menininha carregando, uma menininha de 4 anos carregando o irmão de 2 no colo, e ela, passando por um povo, ela falou: nossa, querida, não está pesado? Ela falou: não, é meu irmão. Então, o que a gente vê? Só nos pesa aquilo que a gente não assume. Então, aquilo que a gente assume como nosso não vai pesar. Então, nós temos essa missão com nossos filhos, com nossa família. Então, vamos assumir isso. Vamos parar de reclamar e assumir a nossa missão. Então, a paternidade é uma grande missão, e que a gente está, de repente, deixando ela de lado.
E daí a gente vai, uma enfermeira dedicada, um bancário atencioso, um comerciário prestativo, né? Um diligente funcionário da limpeza. Experimente a gente ficar aí, né, uma semana sem lixeira. Não só uma semana, né? Menos até. Né? Já começa a virar uma loucura, né? Então são todos missionários do bem-estar social. A gente funciona em sociedade. Né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então vamos dar valor para essas pessoas também. Porque muitas vezes a gente nem levanta a cabeça para cumprimentar, né? Um gari, parece que é uma pessoa invisível que está ali, né? E eles de repente assumem também essa função, né? Porque daí ninguém cumprimenta, ninguém nota, nem eles ali, então eles mesmos já acabam se fechando como caramujos. E a gente tem que de repente criar isso também, essa empatia, de chegar e falar um bom dia, que bacana. O que a gente vê mais é as pessoas de repente com papel, o gari está ali, ela joga o papel aqui, porque ele já vai juntar. Quanto mais um passo eu botaria dentro da caçaminha. Então nós temos que repensar isso e que exemplo a gente está dando. Né? Porque não é só como pais aqui no exemplo, mas como membros da sociedade, que exemplo eu estou dando. Como eu estou passando a minha parte com a sociedade. Né? O que a sociedade está entendendo do meu exemplo. É claro que a gente tem Jesus, um maior missionário. Né? Não teria como. Veio para nos guiar e veio com uma missão maior. Não sei se vocês conhecem algum outro que dividiu época, né? Antes dele e depois dele, eu não conheço. Então, aí Jesus, o maior missionário, e ele veio para instituir os fundamentos do reino de Deus, a realização do bem no coração humano. Então, veio e vivenciou. Não escreveu nada, só deu exemplo. Não pediu para ninguém escrever, escreveram depois para ele. Mas não escreveu nada. Como que ele marcou? Com exemplo, com atitude. Ele foi o exemplo maior. Há mais de 2000 anos, espera pela nossa colaboração, em favor dessa divina edificação. Cujos alicerces estão contidos na excelência das suas lições e na grandeza de seus exemplos. Então, se a gente for buscar os exemplos de Jesus, a gente vai ver, não, mas e aqui? Como eu devo agir? E a gente tem um julgador que nunca vai errar, a nossa consciência. Na hora que a gente estiver em dúvida, vamos dar uma respirada fundo, vamos parar antes de fazer besteira, e vamos perguntar o que eu devo fazer realmente. E a hora sempre que a gente fala para as crianças, né, conte até 10, vamos contar até 1000. Se eu tenho dúvida, vamos contar até 1000. Não vamos fazer besteira por impulso, que muitas vezes um impulso vai nos causar problemas para o resto da vida. Então vamos, de repente, acerenar. Quando a gente pensa em reagir, vamos agir. Como agir? Agir sendo conscientes. Não devo falar isso agora. Não, você está sendo omisso. Muitas vezes eu não estou sendo omisso. Eu somente estou deixando para falar no momento oportuno. Porque às vezes não é o momento. Às vezes no calor de uma discussão, não adianta eu entrar num debate. Adianta muito mais eu calar para no momento oportuno eu falar, naquele momento eu enxergava dessa forma. Você enxerga mesmo assim, mas já passou aquele momento. É diferente de eu chegar de repente no calor de uma discussão de alguma coisa e querer impor a minha visão, que eu também não tenho certeza se está correto ou não. Alguém tem certeza de tudo na vida? Não temos. Então, vamos tomar cuidado com a nossa imposição, às vezes, né? Disposição de servir. Então temos que ter, primeiramente, disposição de servir. Não precisamos ser ricos, nem poderosos, nem intelectualizados, nem universitários, nem detentores de títulos de nobreza. Nada disso. Nem desfrutarmos de destacada posição social, nem de privilégio de uma função. A gente não precisa de nada disso para a gente servir. Porque, como a gente já viu, as missões estão perto da gente. É em casa, no trabalho, não estão muito longe. A não ser que a gente tenha essa de que não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente e maior. Mas eu tenho que ir atrás disso. Agora, se eu me percebo, não, eu não tenho essa missão toda, mas eu tenho uma missão sim, que eu tenho responsabilidade na minha casa, no meu trabalho, com minha família. Então, porque se de repente eu fico esperando, não, eu tenho essa missão maior que me bate aqui na cabeça e agora eu largo tudo e não faço nem um pouquinho. Então, para esperar esse grande.
e que de repente não chega, porque eu não estou trabalhando, de repente eu preciso desse pouquinho para chegar no grande, não é? Então vamos atentar para isso. Só tem uma condição para servir. Então não precisa ser rico, nem intelectualizado, nada. Né? É disposição de servir. Tem que ter vontade para fazer isso. Se a gente não tiver vontade, se eu for pensar, não, mas eu dou palestra, o Carlos também está aí, a gente está na estrada, então fui lá esse mês, parece que eu dei 5 palestras, então fiquei pulando por aí, fora uma que eu fui errado em Morretes e não era minha, mas assisti uma ótima palestra, então, porque a gente se perde, às vezes, na escala nossa ali, então ainda bem que eu fui e não era minha, pior é se eu não vou e era, né? Mas, então a gente tem que ter essa disposição de querer ir, porque era muito mais fácil, de repente, eu ficar em casa assistindo novela, vim, não desmerecendo, mas a gente querer. E quando a gente começa daí a se doar, a gente vê que quem mais recebe é a gente. O benefício vem primeiro para nós. A gente vê que a gente fez alguma coisa que engrandeceu, primeiramente a gente. E pulverizou de repente vocês. Se um de vocês de repente sair contaminado com uma ideia, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu já fiz o meu trabalho. Então a gente tem que ter essa consciência. E a nossa vida é assim. Se um dia, mas eu tenho 5 filhos, eu não consigo dar jeito nenhum. Mas tem um que já está mais certinho, pronto. Eu já fiz a minha parte. Então eu não estou errando. O problema é se estão os 5 errados, eu tenho que pensar de novo, mas o que eu estou fazendo errado? Então vamos rever aí qual que é o procedimento. Então eu estou fazendo alguma coisa errada. Então vamos ser missionários do Cristo. E seremos quando no setor das atividades que nos vinculemos, cumpramos nossos deveres com retidão, fiéis à consciência, procurando sempre fazer o melhor. Então, para a gente ser missionário do Cristo, não precisa estar aqui dando palestra, não precisa estar aqui no estudo. O que a gente convida sim é para que a gente venha estudar. Mas eu não preciso estar de coordenador do estudo, mas eu tenho que participar da religião. Não preciso. Só que a gente vem porque a gente se fortalece. Ainda é necessário para o estágio que a gente se encontra. Mas se eu consigo, mas eu não preciso participar do centro e eu faço a minha parte. Tudo bem. Não, porque não ia ter lugar para todo mundo se viesse, se a gente começasse a doutrinar aí. E trazer todo mundo para cá, não. Mas vai todo mundo ali no reino de Deus, vai não sei aonde e tal. Que bom, já estão indo em algum lugar. E se viesse todo mundo para cá não ia caber. Então nós temos que ter essa consciência, não é bom, já está caminhando, as pessoas já estão caminhando, estão acordando para isso. Então vamos, sim, no setor que a gente se encontra, dar o nosso exemplo. No trabalho, em casa, na rua, onde for, vamos dar o nosso exemplo, procurando sempre fazer o melhor. E uma pergunta que devemos ter sempre em mente: o que posso fazer em seu benefício? Então, se a gente perguntar isso sempre, não importa a pessoa que chegar, porque muitas vezes a gente já está com a moedinha de R$1 preparada para quando aquela pessoa chegar, a gente parece uma arma, para a gente se livrar da pessoa. A gente não quer, na realidade não está ajudando, não é caridade. Essa moeda é minha caridade, não é caridade. A gente está tentando se livrar da pessoa. E muitas vezes até a pessoa atravessou, a gente julgou, a gente pré-julgou a pessoa, porque muitas vezes está com uma roupa um pouco mais surrada, e a gente pré-julga as pessoas e às vezes já sai com a moedinha, vai lá e a pessoa só quer saber onde é a rodoviária, onde que faz tal coisa, só quer uma informação e a gente já pré-julgou a pessoa. Quantos de nós já não ficou envergonhado, não chegou a puxar a moeda, mas já pensou, será que eu tenho trocado? Quantos de nós não teve esse primeira coisa, aquele lá já vem aqui para pedir trocado, e será que eu tenho rápido para me livrar? E a pessoa chega e pergunta, onde fica a rodoviária? E daí desarma a gente. Então nós temos que tomar cuidado com esse pré-julgamento. Porque quando a gente despertar no além, daí que a coisa pega. A nossa posição não será definida a partir do dinheiro que amanhamos, dos cargos que exercemos, dos poderes que mobilizamos, das influências que exercitamos. Então, a nossa vestimenta, vamos dizer assim, o nosso galardão, a nossa posição social aqui na Terra, nada disso
vai ser questionado para nós do lado de lá. Vai ser questionado, sim, o seguinte: a única pergunta que nos fará a própria consciência a definir o nosso estado espiritual. Então, nossa própria consciência. Não tem um julgador lá que vai parar, calma aí, para aí, velho, deixa eu puxar a tua ficha aqui. Vamos ver o que você fez. Não vai. A ficha está aqui, é a consciência. E a gente mesmo vai ser esse julgador. Juízes e julgados. Então, essa pergunta é a nossa missão maior. Qual a extensão dos benefícios que prestamos ao semelhante exercitando a missão de servir? Então, o que a gente fez para os outros? Exercitando a missão de servir. Então, a nossa missão maior é essa: servir. E o que a gente está fazendo? Como que está passando essa parte nossa? O que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando passar para daqui a pouco? Para quando eu tiver esse insight e construir o orfanato aqui do lado? Não, né? Então a gente deixou passar de repente toda a nossa missão perante ao nosso semelhante. Deixamos, às vezes abandonamos nossos idosos, às vezes abandonamos nossas crianças. E daí, quando chega um momento, a gente pensa: mas será que eu fiz o certo? Então, quando eu chegar do lado de lá, a minha consciência vai perguntar: qual a extensão dos benefícios que eu fiz? O que eu fiz para melhorar isso? Eu não botei bibliografia. Deixa eu só voltar na última lá, que eu vou contar uma historinha para vocês. Então a gente tem um rei que resolveu construir o castelo no alto de um morro, que era o lugar mais seguro do reinado. Assim foi feito, construiu o castelo maravilhoso lá em cima. Daí notaram o seguinte: não tinha água. E daí eu falei: e agora? Então vamos contratar 2 aguadeiros, que tinha uma fonte norte e uma fonte sul. Então vamos contratar 2 aguadeiros, que eram chamados aguadeiros do rei, e eles vão encher a caixa d'água do castelo, as 2 caixas d'água, e nós vamos ficar tranquilos. E assim foi feito. Contrataram então 2 aguadeiros. Um deles era o que a gente poderia chamar do Rambo. Então, todo fortão. E o outro era totalmente invertido do que era o Rambo. Então, um fraquinho e um fortão. E foi dado cada um a sua fonte para ir buscar água. E a única condição era o seguinte: encher a caixa d'água uma vez por dia. Se acabasse ao meio-dia, poderia fazer o que quisesse, conversar com os guardas, passear pelo castelo, mas tinha que acabar a caixa d'água dele. E começaram a fazer. Então começou o trabalho, como as fontes atravessavam toda a mata, então os 2 começaram a visualizar qual o melhor caminho. E daí naqueles caminhos eles foram preparando o caminho. Aquele que era mais forte e queria acabar antes do trabalho, começou a procurar um caminho mais rápido. Daí ele não via aqueles degraus maiores, as árvores no meio e tal, porque ele era mais forte, então ele conseguia passar com a água tranquilo. E foi aquele caminho mais rápido, só que muito mais difícil. Enquanto o outro, que era mais fraco, já sabedor dessa sua condição, ele começou a preparar o caminho dele de uma maneira mais tranquila. Então, aproveitava o terreno, degraus menores. Ele pegou e colocou, via aqueles troncos caídos, em vez de ele fazer o caminho pelo meio, não, ele fazia em volta, e aproveitava aquele tronco, ele começou a plantar árvores e flores, e aquele tronco servia de descanso para ele. Então ele vinha e sentava ali, naquele momento que ele estava, já regava as flores, e ele plantava. Só que o primeiro, aquele mais forte, ele acabava a sua caixa d'água lá pelo meio-dia, e ficava, a ver navios, como diz assim, lá brincando lá no castelo, conversando com os guardas e tal, e o outro demorava o dia inteiro fazendo aquilo. Então ele chegava no alojamento, o outro já estava lá, falava assim: eu acabei o meu hoje meio-dia. E o outro: tudo bem, eu acabei agora há pouco. E assim foi continuando. Só que aquele mais forte foi ficando também difícil dele cumprir aquele trajeto, porque a juventude não nos acompanha. Então ele começou também a sentir o tempo. E já não conseguia mais fazer até o meio-dia, ele já começou a chegar às 2 horas com a sua caixa d'água cheia,
e o outro foi mantendo aquilo, porque estava mais tranquilo. E assim foi feito. O rei, às vezes, dava uma saída do castelo para passear, para arejar um pouco, e ele seguia o caminho dos aguadeiros. Então a rainha falava, quando ele ia pelo caminho norte, que era o caminho do fortão, ele chegava cansado, bravo, o rei, né? E quando ia pelo caminho sul, chegava tranquilo, parecia, como ela colocou, parecia uma alface fresca, né? Tranquilão. Então isso já era flagrante. Com pouco tempo esse fortão começou a ficar fraco, porque a saúde começou a afetar. E ele já não conseguia mais cumprir no tempo. O outro, que acabava à tarde, já estava acabando antes que ele. E ele começou a chegar mais tarde, adoeceu, acabou desencarnando e teve que ser substituído. E aquele primeiro, com o seu caminho correto, acabou cumprindo por muito tempo ainda a sua função. Então, o que a gente quer dar esse nosso fechamento com essa história? Porque a gente pode fazer a nossa missão mais rápido, mas nem sempre ela vai ser bem feita. Então a gente tem que começar a fazer a nossa missão, mas tendo nossos tempos. Nós podemos ser felizes. O mundo não é um mundo somente de expiação e provas, apesar de a gente chamar a terra de expiações e provas, existe uma felicidade possível. E a gente tem que ir buscar isso também. Então naqueles momentos em que a gente tem uma dificuldade, vamos parar, vamos respirar, vamos procurar visualizar, sair, viajar, se a gente consegue, ou então vamos caminhar somente, beira-mar aqui pela gente. Então vamos tentar fazer a vida melhor. Depende da gente. Então nós não precisamos sim, agora vamos ficar desesperados, porque o Wellington falou que a nossa missão a gente tem que fazer agora. Temos sim, mas vamos fazer certinho, com parcimônia. Jesus já nos espera há mais de 2000 anos. 2000 anos antes, foi preparada essa vinda dele. Então vejam que os Espíritos nos falam que 2000 anos foi a preparação para que Jesus encarnasse. Então vejam o tempo. E daí muitas vezes, muitas pessoas até quando estudam o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, e que veio e deixou certinho a passagem de Cristo aqui, com detalhes, as pessoas falam, mas como é que pode 700 anos antes de encarnar? Mas você estava sendo planejado 2000 anos antes? Então, ele podia ter esse conhecimento sim, essa intuição, porque de repente participou dela lá. Então nós, que estamos aqui já caminhando há muito tempo, vamos reconhecer, às vezes, o nosso erro, começar a arrumar isso, e fazer o nosso caminho da melhor forma possível. Não precisamos nos afobar. Temos que ter pressa? Temos sim. O momento chega. Mas nós não devemos botar o pé pelas mãos, porque de repente a gente vai fazer uma missão e vai acabar com o corpo, que também é uma máquina perfeita, mas não indestrutível. Então nós precisamos sim ter essa consciência. Sabemos já que a gente não está tão mal, de acordo com as 100 pessoas ali, nós já não estamos tão ruim. Então nós temos essa consciência e podemos começar a trilhar, começar a melhorar essa nossa missão com parcimônia, mas fazendo a coisa correta, aprendendo com isso. Não adianta de nada eu sair me atropelando aqui por cima de vocês, então agora eu vou fazer aqui, como é que é a palestra aqui hoje, amanhã, depois, então não adianta isso. Eu tenho que de repente refletir sobre a palestra que eu estou passando para vocês e falar, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu consegui tocar nesse ponto? Será que não? Então essa reflexão também é salutar, e nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Está lá, se não me engano, na questão 825 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala dessa reflexão, 825A, não lembro direito o número, está ali no Livro dos Espíritos, é só ler da 1 a 1019, que a gente vai achar. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, a oração é minha, Sempre pergunta. Vamos fazer a nossa oração final. Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção.
Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta, de sofrimento. Livra-nos de todo mal, mas dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distantes da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Amém.